Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vamos finalizar o conteúdo do primeiro bimestre de Ciências do nono ano do Fundamental 2, certo? Abra o livro de vocês na página 246. Vamos concluir hoje falando um pouquinho sobre os vegetais, certo? Os vegetais são todos aqueles, né, todas as plantas, todas as raízes, né, todos aqueles seres que têm a capacidade de fazer fotossíntese, certo? E os vegetais, eles possuem estrutura. Existem milhões e milhões de vegetais por esse mundão aí fora. E esses vegetais, eles possuem estruturas, certo? E, basicamente, todos os vegetais, eles possuem órgãos vegetativos. Esses órgãos vegetativos, eles são compostos por raiz, caule e folhas, certo? Então, basicamente, todos os vegetais possuem raiz, caule e folhas, certo? As raízes aqui, ó, a raiz tem aqui a minha árvore, né, embaixo aqui do solo. Algumas árvores, algumas plantas possuem as raízes embaixo do solo, certo? As raízes bem ramificadinhas, né? Outras apresentam as raízes fora, em cima da terra. Outras plantas possuem suas raízes na água, né, que são ditas raízes aquáticas, plantas aquáticas, certo? Então, a raiz é o ponto inicial de crescimento dos vegetais. É o ponto de início pelo qual os vegetais eles se desenvolvem, eles crescem, certo? E nas raízes é onde possui a maior parte dos nutrientes, certo? Algumas raízes, elas não são assim ramificadinhas. Algumas raízes, elas apresentam formatos bem grandes, né? Um exemplo aí da beterraba. A beterraba é um tipo de raiz, né? Da mandioca, essa mandioca aí que a gente faz farinha, que a gente faz o tucupi, né? Aqui a batata é um tipo de raiz, cenoura é um tipo de raiz. Então, algumas raízes, elas não possuem aquelas ramificações finas, né? Mas sim são raízes bem grandes. E essas raízes, elas são ricas em nutrientes, certo? Outra parte que a maioria dos vegetais tem é o caule. Aqui a nossa árvore, essa parte da nossa árvore aqui é o caule. Aqui, ó, desenhei aqui mais detalhadamente para vocês entenderem como é a estrutura do caule. O caule é onde sustenta a planta, é o sustento da planta, né? E nesse caule, alguns caules, quando a gente observa, tem umas barriguinhas, né? Essas barriguinhas são chamadas de entrenó, certo? E às vezes nessas barriguinhas crescem algumas folhas, algumas flores, certo? E nessas barriguinhas que crescem essas folhas e essas flores são chamadas de gema lateral, certo? E quando chega lá em cima, aqui lá em cima, bem aqui na nossa flor, já bem bonitinha aqui em cima da nossa árvore, é chamada de gema apical, certo? Então, o caule, ele é o sustento da minha planta, certo? É também o meio de transporte dos nutrientes que tem aqui na minha raiz. Os nutrientes vêm aqui, passa pelo caule e é distribuído para as folhas e para as flores, certo? Temos aí a nossa última estrutura, né, da maioria dos vegetais, que são as folhas, certo? Nas folhas, elas sempre são sustentadas por uma parte aqui, ó, do caule, certo? Mas essa parte aqui é chamada de pecíolo, certo? E às vezes, na base desse pecíolo tem umas bolinhas, né? Tem umas saliências, e essas saliências são chamadas de estípulas, certo?
Aí quando a gente chega aqui na nossa folha, né, quando a gente observa a folha, ela tem umas ondinhas, né, umas ondinhas bem fundinhas, essas ondinhas aqui. Essas ondinhas são chamadas de nêrvuras. Essas nêrvuras, elas são responsáveis pelo transporte de nutrientes, né, por toda essa folha, certo? E esse formato aqui, a gente pega uma folha, a maioria das folhas elas são fininhas, né? E esse formato fininho é chamado de limbo. E esse limbo, ele é coberto por uma fina camada de cutícula. Essa cutícula é uma fina camada de substâncias bem pastosas, bem sedosas, certo? Então, basicamente, os vegetais, eles possuem 3 estruturas: raiz, caule e folhas, certo? Então, esse foi o nosso último conteúdo, o último tema dos assuntos do primeiro bimestre. E frente a isso, vocês vão fazer o exercício da página 258 e 259 do livro didático de vocês, certo? 258 e 259, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!